Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Hoje vamos falar apenas do Apocalipse e também reagir e refutar um vídeo do nosso grande amigo teólogo Leandro Quadros. Quem é o Leandro Quadros, gente? Quem não sabe, ele é um teólogo adventista. O que é a igreja adventista? A pior seita do protestantismo, tá, gente? É uma seita que se levantou em cima do protocolo dos sábios de Sião. Quem não sabe o que é o protocolo dos sábios de Sião? Que muita gente diz que é uma teoria da conspiração, mas não é. Foi um ataque sionista no final do século XIX, tá? Um ataque, uma tentativa do sionismo cultural dominar o mundo. Né? Isso se deu depois da chamada teologia liberal. Né? A gente já explicou em vários vídeos, Robson e eu, nós já explicamos em vários vídeos a respeito da teologia liberal e a abertura que a teologia liberal deu principalmente para os sionistas e os marxistas e também os maçônicos, tá? E nós temos que o protocolo dos sábios de Sião. O que seria o protocolo dos sábios de Sião? É uma tentativa de implantar no mundo o que se chama sionismo cultural, gente. Tá? Essa live aqui vai derrubar o views, né? Porque eu estou falando muito de sionismo aqui, mas é o sionismo cultural. Do mesmo jeito que nós temos o marxismo cultural, nós temos o sionismo cultural. Onde nós vemos o sionismo cultural, gente? Principalmente nos filmes de Hollywood. Né? Hollywood é totalmente tomado pelos sionistas. Grandes empresas, tá? Muitas marcas, coisas que nós consumimos hoje em dia, tudo tem uma mensagem sionista por detrás. Símbolos que nós vemos em novelas, nos filmes também, comerciais, tem uma mensagem subliminar sionista. Tá? E a igreja adventista nada mais é do que o fruto do sionismo cultural. E o sionismo cultural, gente, o que ele quer? Crucificar Jesus Cristo a cada dia. Todos os dias que eles podem, eles crucificam Jesus Cristo. São os descendentes, prestem atenção, os sionistas são os descendentes daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Tá? Depois da destruição de Jerusalém, se deu várias vertentes do jubilaísmo, né? Várias vertentes. Nós temos hoje o jubilaísmo ortodoxo, que tenta, sim, viver, resgatar uma fé ortodoxa nas leis mosaicas, enfim. Tá? Mas nós temos o quê? O sionismo. O sionismo são descendentes de uma mistura farisaica com, né, a seita dos zelotas. O que os zelotas queriam? Queriam implantar o jubilaísmo no mundo todo. Né? Essa era a vontade, montar um império. E eles não conseguiram na época, foram destruídos durante a grande tribulação, foram destruídos ali pela besta do Apocalipse, que recebeu a autoridade de Deus para que aquilo não vingasse, né? Que seria o quê? A expansão do jubilaísmo pelo mundo. E ali acaba o quê? O que nós chamamos de antiga aliança, né? Durante a grande tribulação. Depois de muitos séculos, eles tentaram se reconstruir. Tá? E a partir do protocolo dos sábios de Sião, eles, né, investiram dinheiro, todo o dinheiro que tinha. Né? Eles investiram em guerras, revoluções, e uma das tentativas de implantar o sionismo cultural foi exatamente entrar dentro do cristianismo, tá, gente? E eles conseguiram, primeiramente através do protestantismo. Protestantismo que até então, até o século XIX, era um protestantismo, né, fechado,
para as ideias jubilaicas. Era um protestantismo totalmente fechado, todo mundo sabe, né, o que Lutero, Calvino, entre outros aí, pregavam a respeito do jubilaísmo, mas a partir da teologia liberal eles encontraram uma brecha e eles invadiram o protestantismo, tá? E implantaram ali o que nós chamamos de sionismo cultural. Dali em diante apareceram várias igrejas com ramificações jubilaicas, várias igrejas, né? E a que a gente tem os Testemunhos de Jeová, tá? Que também tem essas raízes, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a pior de todas, né, essas seitas. Eles crucificam Jesus Cristo a cada dia, gente. Se Jesus Cristo voltar hoje, eles crucificam de novo Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi condenado à morte. A condenação que Jesus Cristo recebeu foi exatamente por trabalhar no sábado. Colher espigas, curar no sábado. E isso aí, gente, fez com que os fariseus, na época, né, aquela corrente farisaica, a elite religiosa, fosse tomada por um ódio tão grande contra Jesus Cristo, gente. Ele curou no sábado. Como você pode estar curando no sábado? Acabando com o nosso sábado, dando um pontapé e jogando para escanteio o sábado jubilaico. E aí ele recebe a primeira condenação à morte, tá, gente? E é exatamente por causa do sábado que Jesus Cristo foi crucificado. Por causa do sábado jubilaico, Jesus Cristo recebe a condenação à morte, é jogado nas mãos, né, dos executores. O executivo na época era o Império Romano, e ali ele foi crucificado, segundo as leis mosaicas, segundo as leis jubilaicas, tá? E o que o adventista do sétimo dia, esta seita que veio das profundezas do inferno, o que eles querem? Continuar crucificando Jesus Cristo. Continuar condenando Jesus Cristo por causa do sábado deles. Eles adoram, eles prestam culto ao sábado. Eles não têm o culto a Deus. Eles não prestam culto de adoração divina a Deus. Eles prestam culto de adoração divina ao sábado. Porque foi exatamente o sábado quem condenou Jesus Cristo à morte. Fazendo aqui um resumo da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta seita satânica que veio das profundezas do inferno. As doutrinas são baseadas em cima de uma esquizofrênica. Uma esquizofrênica chamada Ellen White, que dizia receber revelações particulares de Jesus Cristo, de Deus, e conversava com o próprio marido morto, né? Olha o Felipe chegando, né? O Felipe é adepto do protocolo dos sábios de Sião, né? Então, resumindo a história dessa seita demoníaca, essa seita que veio das profundezas do inferno, chamada Adventismo do Sétimo Dia, no qual Leandro Quadros faz parte, Jairo de Carvalho faz parte, Rodrigo Silva faz parte, né? Então nós vemos aí, né, um grupo de pessoas querendo trazer o sionismo cultural como uma verdade cristã. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasce exatamente em cima de um erro profético, né? Você vai ver no vídeo que eu vou passar hoje aqui para vocês, que agora a Igreja Adventista tenta modificar a forma de ver as profecias, de analisar as profecias, para não cometer o mesmo erro que aconteceu no chamado dia do grande desapontamento. Ô Felipe, você já viu algum adventista falar do dia do grande desapontamento? Eles não falam sobre isso, né? Não, nunca vi. É engraçado como eles não falam, meu. Parece... Olha, eu vou te falar uma coisa, parece que não existiu o dia do grande desapontamento. Então, vamos lá, gente.
depois do protocolo dos sábios de Sião, depois da teologia liberal, eles encontraram uma brecha e entraram no protestantismo. Qual a forma que eles usaram para entrar no protestantismo, né? Os jubilaicos sionistas. Simplesmente eles falaram assim, ó, a gente vai lutar contra a Igreja Católica, vocês também estão lutando, então estamos todo mundo junto aqui. E mandando um abraço aqui para o nosso amigo Antônimo, né? Que ele manda R$2 para o canal aqui, Adventista do Sétimo Dia. Aceita que dói menos. Verdade. O que eles fizeram, gente? Eles falaram assim, ó, a gente vai encontrar uma maneira, né? Chegaram os protestantes ali, a gente vai encontrar uma maneira, de livrar o seu e livrar o nosso. Aí, como que vocês vão fazer isso, né? Os protestantes perguntaram para os sionistas. Como vocês farão isso? Livrar o de vocês e o nosso, né? E contra a Igreja Católica. Tem um livro lá chamado Apocalipse. Neste livro, cara, infelizmente esse livro fala muita coisa contra a gente. Conta a história, né? Do que aconteceu com a nossa nação lá no ano 70 depois de Cristo, porque nós cometemos alguns pecados. Nós cometemos alguns pecados de idolatria, né? Nós, ao invés de aceitar Jesus Cristo como rei, nós gritamos que o nosso rei era César, entendeu? Né? E isso gerou um grande problema para o jubilaísmo. E esse problema resultou na destruição de Jerusalém, o fim da antiga aliança. Hoje nem culto divino nós temos mais. Né? E este livro, esse Apocalipse aí, conta exatamente a história disso daí. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma manipulação aqui, tá, gente? Vamos compartilhando essa live. É muito importante essa live, gente, porque antes de chegar no Leandro Quadros, é importante saber toda a história de como tudo começou, essa palhaçada toda chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então, aí eles falaram assim, ó, então é o seguinte, aquele livro do Apocalipse ali que conta a história, a gente vai manipular aquele livro porque tá cheio de símbolos, né? Mandar um abraço aqui pro nosso amigo do Resgate da Alma, o nosso grande amigo João Vitor, né? Por favor, também, né? Se inscrevam lá no canal do nosso amigo João Vitor, lá, esse povo é igual o Infonei, né? Falando sobre Bitcoin, é verdade. Bitcoin, né? Ou Bitcoin, como dizia Renan Calheiros, né? Bitcoin, mas enfim. Aí eles falaram assim, ó, nós conhecemos todos os símbolos que tem neste livro, porque são todos da nossa cultura, né, o Felipe? Eles são símbolos jubilaicos, né? Então, todos os símbolos que estão ali são da nossa cultura. Nós conhecemos, mas vocês não conhecem. Então a gente vai conseguir fazer uma manipulação. Tá vendo aquela grande cidade que tá ali? Lá no capítulo 17? Olha, prestem atenção, isso é sionismo, tá, gente? Sionismo, tá? Antes da teologia liberal do protocolo dos sábios de Sião, você não via esse tipo de interpretação. Tá vendo aquela grande cidade ali? Lá no capítulo 17, a mesma lá no capítulo 11 do livrinho de vocês aí, então. Infelizmente, ali é Jerusalém, mas a gente vai falar que é a Igreja Católica, tá? E você, aí pronto, livrou de vocês e livrou o nosso aqui. E o que vocês acham disso? Os protestantes falam, não, é tudo que a gente precisa, né? Isso é tudo que a gente precisa. A gente vai conseguir atacar a Igreja Católica usando, né, a Bíblia que eles fizeram. Né? Usando a Bíblia que eles fizeram. Aí, eles manipularam, era aquele duplo carpado no livro do Apocalipse, tudo que tinha ali referente a Jerusalém estacaram para Roma. Só que não é Roma pagã, é Roma papal. Vocês vão... mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? Não interessa, gente. Fala que o povo vai acreditar. E é assim mesmo que eles fizeram, tá? 42 pessoas participando, gente. Vamos compartilhando aí a live. Vai dando like. Daqui a pouco eu mostro o Rodrigo Quadros aqui interpretando o Apocalipse 13 e colocando o Papa Leão 14 lá. Véio. Puta que merda. Mas vamos lá, gente. Vamos lá.
No meio de toda essa palhaçada, né? Toda essa palhaçada que veio das profundezas do inferno, aparece uma pessoa chamada Guilherme Miller. Guilherme Miller, né? Americano, língua inglesa, né? Você vai ver eles falando aí do. Você vai ver até o Leandro Quadros falando sobre a língua inglesa, gente. Olha só que interessante, tá? Aparece Guilherme Miller. Guilherme Miller com as ideias jubilaicas, né? Que ele absorveu do sionismo cultural, montou uma seita. Não era seita adventista ainda, hein, gente? Não existia igreja adventista. Era a seita de Guilherme Miller, que também ninguém fala. Não sei por que os adventistas não falam sobre Guilherme Miller, né? Eles falam sobre Ellen White. eles não falam sobre quem inventou a Ellen White, né? Eles falam sobre o grande conflito. E eles não falam sobre o dia do grande desapontamento. Guilherme Miller apareceu no mundo, atraiu vários seguidores, igual o Jim Jones, né? Também. Apareceu um monte de maluco, assim, sabe? Nessas épocas aí, foram aparecendo esses malucos aí, montando um monte de seita, né? E aí ele pregava a volta de Cristo para 1848, acho. Deixa eu ver aqui, peraí. Guilherme Miller. Deixa eu ver exatamente a data, né? Para quando Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Guilherme Miller profetizou a volta de Cristo? Profetizou a volta de Cristo. Acho que foi 1848. 1844, gente. 1844. Guilherme Miller, filho do sionismo cultural, filho do protocolo de Sião. Segundo ele fez umas contas matemáticas sobre as 2.000, se eu não estou enganado, sobre as 2.300 tardes e manhãs e sobre os 1.260 dias lá do Apocalipse, que ele converteu para anos, fez uma conta doida, uma coisa maluca, e falou assim: eu sei qual é o dia da volta de Cristo. Aqueles, né? Aí comoveu todo mundo, aquela histeria coletiva, todo mundo falou: a gente vai ver a volta de Cristo. Todo mundo ali se preparou, vendeu tudo que tinha. Olha só, gente. Vendeu tudo que tinha. Foi uma histeria coletiva. Todo mundo esperando a volta de Cristo. E ele falou: olha, em 1944, marcou a data, Cristo vai voltar, né? Aí, gente, aquele dia ficou marcado na história da humanidade como o famoso dia do grande desapontamento. Um bando de babacas, um bando de esquizofrênicos, todos lá esperando a volta de Cristo, e Cristo não apareceu. Ficaram um olhando para a cara do outro assim, ó. E aí? E aí? A gente vendeu tudo que a gente tinha. E agora? Não apareceu nem uma navezinha para abduzir a gente. E beleza, gente. Aí veio o dia do grande desapontamento. Aquela turma ficou toda desapontada, não sabia para que o caminho que eles iriam buscar agora, porque viu que era uma fraude aquilo que Guilherme Miller pregava. Mas Satanás é astuto, Felipe. Satanás percebeu que Guilherme Miller caiu. Falou: vou pegar outra pessoa. No meio daquelas pessoas todas ali, aqueles bando de babaca ali, sabe? Tinha uma pessoa chamada Ellen White. Ellen White, cara. Ela falou, aí Satanás saiu de Guilherme Miller e falou: vou pegar alguém aí no meio, tá? Aí pegou a Ellen White. Ela falou: calma. Para, lembra do John Kleber? Para todo mundo aí. Eu vou resolver o problema aqui. Aí ela inventou uma história pior do que a de Guilherme Miller, gente. Inventou uma história pior ainda. Falou assim, ó: Guilherme Miller não errou. Guilherme Miller não errou. Acabei de incorporar um espírito aqui. Parecendo o pastorzinho Mirim lá. Então, acabei de incorporar um espírito aqui. Agora eu descobri. Guilherme Miller não errou.
Guilherme Miller não errou. Ele apenas não entendeu do que se tratava 1844. Essa data não era a data da volta de Cristo. Essa é a data em que Jesus Cristo iria purificar o santuário celestial, que, segundo essa esquizofrênica, estava manchado. Felipe, você tem ideia do que é isso, cara? Jesus Cristo purificando o santuário celestial, gente. Ai, cara. Como se o céu precisasse de purificação. E aquele bando de babaca continuou seguindo. Fala, não, peraí, agora a gente vai pra cá, assim, ó. Perdemos ali, mas a gente vai ganhar aqui. E aí essa esquizofrênica, gente, ela dizia que recebia revelações particulares, né? Só que ela era ela é ligada, isso aí, informações internas, tá? Ela era ligada a uma maçonaria. Tanto que lá onde está enterrado os parentes, lá tem um obelisco. Só para vocês terem uma ideia, né? É meio ligado à maçonaria. Ela dizia que recebia umas revelações particulares de Jesus Cristo, até do marido morto. Essas pessoas que não acreditam, essas pessoas não acreditam em intercessão dos mortos, mas conversa com o morto. Ela conversava com o marido morto e hoje os adventistas que seguem ela pregam o aniquilacionismo. Vai entender a palhaçada, né? A gente vai entender a palhaçada. Enfim, aí ela escreveu um livro, o livro mais esquizofrênico que existe no mundo, chamado O Grande Conflito, tá? E a cartilha da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a igreja que nasceu num erro profético, tá, gente? Agora eu pergunto para vocês, depois de toda, né, a dramatização aqui, tem como sair alguma coisa de bom de uma seita que nasceu de um erro profético? Você acha que vai sair alguma coisa de bom? É nada. Se nasceu de um erro profético, é uma mentira. Está na própria Bíblia, Deuteronômio 18, 22. Deus fala lá, através de Moisés. Se o profeta fez uma profecia, a profecia não se cumpria porque a profecia não vem de Deus, então não siga ele. Está lá. Então, segundo a própria Bíblia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma mentira. Não é para seguir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque começou com o erro profético. Né? Exatamente. E, gente, eu não tenho como não usar outros adjetivos, tá? Para essa seita. É uma seita maligna, me desculpa. Eles querem crucificar Jesus Cristo a cada dia. Todos os dias que eles defendem o sábado jubilaico, eles estão crucificando Jesus Cristo. Esse é o único objetivo dessa seita. Tanto que eles não acreditam na Trindade e muito menos que Cristo seja Deus. Pergunta para um adventista, Felipe, se ele acredita na divindade de Cristo. Não acredita. Eles não acreditam. Para eles, Jesus Cristo era um simples homem, um profeta, alguma coisa nesse sentido. Eles vão encontrar vários termos e várias alternativas, mas eles não irão falar de maneira nenhuma que Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque estão lá no Antigo Testamento. Eles ainda estão no Antigo Testamento seguindo os mesmos que crucificaram Jesus Cristo, tá? Essa é a realidade dessa seita maligna que veio das profundezas do inferno junto com uma esquizofrênica chamada Ellen White. Eu posso dizer que era esquizofrênica porque ela conversava com o marido morto. Me desculpa, me desculpa, né? Então, e ainda escreveu um livro esquizofrênico que esse pessoal segue. É uma doideira só, né? Que esse pessoal segue. E daí nasceu pessoas como Leandro Quadros, Jairo de Carvalho, Rodrigo Silva, que seguem isso daí, né? E hoje a gente vai colocar aqui... e o que acontece? Eles se consideram os verdadeiros interpretadores do Apocalipse. Tem essa aí também, Felipe. Eles se consideram os verdadeiros interpretadores do Apocalipse. Só que eles erram e erram e erram e não param de errar. E sempre que erra, eles encontram uma nova interpretação. E eles encontraram um tipo de... Porque até então, Felipe, existia o quê? O preterismo e o futurismo. Né?
Aqueles que acreditavam que o Apocalipse ia acontecer, aqueles que acreditavam que o Apocalipse já aconteceu, né? Enfim, pelo menos do que tange a respeito à grande tribulação, eles inventaram uma coisa chamada historicismo. Por que eles inventaram? Isso é uma bicicleta, gente. É uma bicicleta, tá? Eles podem encaixar qualquer merda que aconteceu na história da humanidade dentro do Apocalipse. O futurista tem um problema, porque eles têm que tentar profetizar alguma coisa para encaixar ali, entendeu? É algo que vai acontecer, então eles têm essa dificuldade. O preterista não tem dificuldade nenhuma. Vai lá, pega o que aconteceu na história, exatamente, né, o que os apóstolos ensinaram e o que os pais da igreja também pregaram, a gente vai lá e faz a interpretação do Apocalipse. Agora, para eles, não. Né? Para eles, o que eles fazem? Ficar procurando um terremoto que aconteceu em tal data, um vulcão que explodiu em tal data. É desse jeito, sabe? E vai tentando encaixar em alguma coisa ali do Apocalipse. Né? Então, é muito fácil interpretar o Apocalipse desse jeito, tá? Só que eles não fazem uma coisa chamada exegese. Eles não fazem exegese, eles não procuram saber a semântica das palavras, fazer análise sintática, eles não fazem isso, gente. Eles pegam ali uma tradução a mais bonitinha, segundo eles, e reféns da tradução vão tentando colocar e encaixar coisas ali, segundo o achismo de propriedade deles, tá?